Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Apenas 3 versículos, e nós estaremos fazendo assim a meditação nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nos diz assim o texto, 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e pedir a Deus orientação. Então feche seus olhos, peça a Deus para falar com você. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos, ó Deus, na tua casa, com a alegria de poder celebrar a Santa Ceia, uma alegria de poder cultuar o Senhor. E agora, Deus, chegou o momento de exposição da tua palavra. Ó Deus, assim como esse culto até aqui tem sido bênção em nossas vidas, e esperamos que ele seja para o louvor da glória do Senhor, assim como o Senhor já tem nos abençoado e recebido, ó Deus, o nosso louvor, pedimos que o Senhor dê continuidade na ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, iluminando assim os nossos corações para recebermos a tua palavra. Fale conosco, Senhor, nós precisamos. Não queremos, ó Deus, sair daqui sem ouvir a tua voz, sem ouvir a exortação do Senhor a cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos o Senhor no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o ano em que ela foi escrita foi 55 depois de Cristo. Provavelmente nesta data o apóstolo Paulo é o autor desta carta. E esta carta ela é endereçada à igreja que estava na cidade de Corinto. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é: qual o propósito desta carta? Uma vez que, quando você escreve uma carta para alguém, não sei se ainda as pessoas fazem isso, mas era muito interessante. Antigamente a gente escrevia a carta para alguém, geralmente em nossos corações nós tínhamos um propósito, nós tínhamos uma intenção. Olha, a minha intenção em escrever esta carta é essa. Qual era a intenção, qual era o propósito de Paulo a escrever esta carta à igreja que se encontrava na cidade de Corinto? O propósito de Paulo era de corrigir alguns problemas que havia naquela igreja. Aquela igreja, irmãos, era extremamente problemática. Era uma igreja problemática. E quais eram os problemas existentes nesta igreja? Alguns dos problemas é que, o primeiro problema é que aquela igreja não reconhecia a autoridade apostólica de Paulo. Se eles não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo, então eles também nem reconheciam a mensagem que Paulo pregava. Então esse era um problema seríssimo que eles tinham. E Paulo então escreve mostrando a essa igreja, e ele faz isso logo no primeiro versículo, que ele foi chamado para ser apóstolo, não por vontade de homens, mas pela vontade do Senhor, o nosso Deus. Aqui ele já vai combatendo o primeiro problema que aquela igreja tinha, de não reconhecer a autoridade do seu líder. Há outros problemas também nessa igreja. Havia um orgulho espiritual. Os irmãos desta igreja se sentiam
satisfeito com aquilo que eles já eram e se sentiam até melhores do que outros. Outro problema que havia naquela igreja era a falta de amor. Tanto é que Paulo separa praticamente quase um capítulo para falar de amor lá no capítulo 13. Outro problema ali era que não havia unidade, os irmãos não eram unidos. Havia ali um grupo que de repente queria viver os seus prazeres, os seus desejos, a sua filosofia de vida. Havia outro grupo também que tinha ali, e isso fazia com que a igreja não vivesse unida. Outro problema que nós encontramos naquela igreja é a imoralidade, ao ponto de o filho ter relação sexual com a madrasta. Paulo vai tratar dessa situação. Havia também alguns cristãos que processavam outros irmãos, e Paulo fala: olha, isso é muito vergonhoso para nós. Um irmão processar outro irmão, levar lá na justiça comum. Nós temos liderança. Nós temos aqui a liderança que poderia muito bem resolver isso. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, nós temos um conselho, nós temos presbíteros aqui e temos um pastor que pode resolver isso. Qual a necessidade de levar um problema para a justiça comum? Isso é vergonhoso para nós. Paulo vai tratar disso. Havia problemas de divórcios na igreja, casamento eram desfeitos na igreja de Corinto. Havia uma ministração da Santa Ceia que não estava dentro do padrão que Deus tinha estabelecido. Eles ministravam a ceia de forma deturpada. Aí, irmãos, quando você olha para todos esses problemas dessa igreja de Corinto, eu faço uma pergunta: você congregaria nessa igreja? Talvez se alguém convidasse o pastor Rogério: olha, pastor, nós temos uma igreja aqui para o senhor pastorear, nós estamos passando aqui por uma transição ministerial, que tal o senhor substituir o nosso pastor? Será que como pastor eu iria olhar para essa igreja e falar assim: rapaz, com esses problemas aqui, sei não, hein? Sei não. Aos nossos olhos, parece que essa igreja aqui nem é uma igreja. É triste ver a igreja assim, porque parece que ela não tem características de igreja. Parece que ela não tem características de igreja. Então vamos pensar sobre as características da igreja. Pensando nisso, nós podemos concluir lá no final, depois de responder quais são as características da igreja, nós vamos perceber que o que faz a igreja ser igreja não é aquilo que o povo de Deus faz ou deseja fazer ou que determinou fazer nos cultos. O que faz da igreja ser igreja são os princípios de Deus para ela. Então, quais são as características de uma igreja? A primeira lição que eu aprendo aqui, mesmo com todos esses problemas, irmãos, a primeira característica é que a igreja, ela é de Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja não pertence à liderança, a igreja não é daquele líder que fundou aquela denominação, a igreja pertence ao Senhor. E quando eu falo de igreja, irmãos, eu não estou falando de uma placa, eu não estou falando de um nome, eu não estou falando de uma denominação. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Você é a igreja. Se você não estiver aqui deixa de ser igreja. Você é a igreja do Senhor. Tanto é que se você estiver lá no trabalho, a igreja do Senhor está lá no seu trabalho. Se você estiver na escola, a igreja do Senhor está lá na escola, porque você é a igreja. Então a primeira característica da igreja é que ela pertence a Deus. Olha o que diz o versículo 2. Depois que Paulo fala: olha, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Jesus Cristo, no versículo 2 ele fala: a igreja de Deus que está em Corinto. O que Paulo está mostrando aqui? Fala: olha, a igreja possui um dono. A igreja possui o dono, e esse dono é Deus. Este Deus é divino. Ele é aquele que tem autoridade sobre a igreja. É dele. Ela não é minha.
ela não é do conselho desta igreja, ela não pertence a Calvino, como muitos acreditam que ser o fundador da igreja, e nem foi o fundador da igreja. Ela não pertence a Calvino, ela não pertence a Ashbel Green Simonton, não pertence a ele, o primeiro que trouxe o presbiterianismo no Brasil. Ela não pertence a nenhum de nós. A igreja, você, pertence a Deus. Deus é o seu dono. Deus tem direito sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele comprou você com o precioso sangue de Cristo Jesus. Você pertence a Ele. Se você for olhar na mesma carta de 1 Coríntios, e no capítulo 6, versículo 20, você vai perceber que foi o sangue de alguém inocente que comprou você para Deus. Olha o que ele diz, versículo 20 do capítulo 6. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está falando que você foi comprado. Você foi adquirido por Deus. Ninguém está aqui porque resolveu se entregar ao Senhor. Você foi comprado pelo Senhor. Eu não estou aqui como pastor porque eu decidi em meu coração ser pastor. Eu estou aqui como pastor porque o Senhor me comprou para isso. E o valor da qual cada um de nós fomos comprados foi o precioso sangue de Cristo Jesus, o inocente pagando pelos pecadores, o Senhor pagando pelos seus servos. Vocês já tinham visto alguma coisa assim? Que o Senhor faz algo ou morre pelo seu servo? Eu já ouvi falar que o servo morre pelo seu Senhor, mas o Senhor morrer pelo servo só na Bíblia. Só com Cristo Jesus. Portanto, Deus tem direito sobre aqueles que Ele comprou. Deus determinou na sua infinita graça e misericórdia lá na eternidade que iria comprar você. Uma vez que Ele comprou você, Ele tem direito sobre você. Não é assim que nós fazemos com os nossos objetos? Quando nós vamos lá, compramos a TV, e aí a gente começa a assistir os nossos filmes, séries, alguma coisa assim, futebol, aquela coisa. Nós pegamos o controle da televisão e falamos, eu vou colocar no canal que eu quiser, porque esse aqui eu comprei, me pertence, eu paguei caro por isso aqui. Portanto, queridos, é a mesma dinâmica em relação ao nosso Deus e a nós. Deus nos comprou com o seu precioso sangue, portanto, Ele tem direito sobre nós, e Ele determina, e esse povo a qual Ele comprou, obedece. É assim que funciona. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala exatamente isso, quando ele afirma, ó, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Ele é o cabeça e Ele tem que ter primazia. Ele é o líder da igreja, Ele tem que ter primazia. Ele tem prioridade sobre as nossas vidas. Nós não há escola, trabalho, não são prioridades a nós. A prioridade, a primazia para nós é Cristo Jesus. Jesus é a grande prioridade da vida do cristão, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou. Visto que somos comprados por esse sangue, irmãos, então não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E ainda, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo vai falar exatamente isso, que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E dê uma olhada no capítulo 6, versículo 19, ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não tem direito no seu corpo. Há uma mensagem que tem sido pregada, meu corpo, minhas regras. Mentira! O meu corpo pertence a Deus, portanto eu glorifico a Deus no meu corpo. O meu corpo está aqui para glorificar a Deus, e eu não posso usá-lo da forma que eu quero, porque ele não me pertence mais, pertence a Deus, e não há melhor lugar para se estar do que nas mãos deste Deus que nos comprou. Ele é o nosso Senhor, irmãos.
Diz o texto que mesmo cheio de falhas, aquela igreja, ela pertencia a Deus. Aquela igreja, ela pertencia ao Senhor, porque o Senhor a comprou. Outra lição que o texto nos fala, outra característica da igreja, a primeira característica é que ela pertence a Deus. Esse negócio dessas placas aí, ó, coordenação geral, fulano de tal, isso aí é baboseira, isso aí é antibíblico, isso é uma heresia enorme, porque a coordenação geral é de Cristo Jesus. Mas a segunda lição que eu aprendo, primeiro é que a igreja é do Senhor, é que a igreja é santificada em Cristo. Se você for olhar o versículo 2, ele dá continuidade a esse pensamento, quando ele fala assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ele chama a igreja de santificados. A ideia aqui deste verbo aqui, santificar, é separado. A ideia é que Cristo nos separou. Agora há pouco nós celebramos a ceia e falamos que Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele morre ali, ele não morre por acaso, irmãos. Ele não morre ali para te dar uma chance de você lá na frente escolher, eu quero caminhar com Jesus. Não, ele morre ali, irmãos, é para separar você. Você foi separado por Jesus. Você não pertence ao mundo mais. A igreja é santificada, ela é separada. É como se o Senhor estivesse separando as ovelhas dos bodes, aqui as ovelhas, aqui os bodes. Os deste lado me pertence, deste lado não me pertence. Esse lado eu quis resgatar. Esse lado eu não quero resgatar. Nós pertencemos a Cristo. Fomos santificados por Ele, separados para Ele. A ideia de santificado é isso, escolhido. O presbítero Manuel Romualdo está estudando sobre santificação e santo, alguma coisa assim, né? Mas quando o verbo está santificados, presta atenção, irmãos. O verbo santificados está na voz passiva. O que é isso, pastor? É quando você recebe uma ação. Você não pratica a ação, alguém praticou a ação por você. Você foi santificado, você não está se santificando, você já foi santificado. E é interessante que o verbo está no passado, trazendo a ideia de uma ação que foi realizada no passado por uma outra pessoa em seu favor. Por isso o texto fala santificados em Cristo. Ele vai mostrando quem é o agente da santificação. Ele vai mostrar quem é o agente dessa eleição. Ele vai mostrar o agente dessa predestinação. Cristo Jesus. Uma ação realizada por Cristo no passado. E se ela foi realizada de uma vez por todas. O que isso quer dizer? Que nós já somos separados em Cristo Jesus. E que a salvação, ela nos alcançou. Porque aquilo que Cristo realizou foi algo perfeito, foi algo que não precisa ser restituído ou reestruturado, ou passado por uma nova fórmula. Cristo fez e fez de uma vez por todas. É aquele verbo que Jesus fala lá na cruz, né? O meu cameraman, né, Márcio, sabe de cor e salteado, e inclusive carrega no peito. Vocês lembram o que Jesus disse quando separou você lá na cruz, no Calvário? Tetelestai, está consumado. Lá na cruz, irmãos, a salvação do homem foi consumada. Lá nós somos santificados em Cristo. Lá a igreja foi separada. E é interessante que alguns textos vão nos dar exatamente essa ideia. Apóstolos falaram sobre isso, Jesus falou sobre isso, e em toda a Bíblia se encontra essa ideia de que o Senhor nos separou para Ele, foi Ele que nos escolheu. Irmãos, em nenhum momento você quis escolher o Senhor. Pastor, mas como é que fala se eu quero o Senhor? Como é que isso aconteceu? Isso é uma ação do Espírito Santo na sua vida. Isso é uma ação de Deus na sua vida, fazendo com que você escolha o Senhor. Você quer ver alguns textos?
João 15:16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. Sabe o que ele está dizendo? Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. João 15:16. Eu escolhi vocês. Vocês não me escolheram, eu fiz esta escolha. Romanos 8:30, Paulo, o apóstolo, vai dizer: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vocês querem que eu leia de novo para saber o verbo? Se está no tempo presente, futuro ou no passado? Pastor, tem importância? Claro que tem. O verbo tem importância, ele dá sentido para o texto. Márcio, você já lavou as vasilhas? Vou lavar. Então quer dizer que ele não lavou. Márcio, você já lavou as vasilhas? Estou lavando. Quer dizer que ele está no processo. Márcio, você já lavou as vasilhas? Já lavei. Que bom, já ia com a frigideira para dar nas suas costas. É assim a Débora falando com o Márcio em casa, no dia a dia. Veja que o verbo, todos estão no passado. Presta atenção que eu vou fazer a leitura para mostrar que todos os verbos estão no passado, mostrando que Deus já realizou uma ação por você, meu querido. Olha o que ele diz, no Romanos 8:30, aos que predestinou, passado. A esses também chamou, passado. Aos que chamou, a esses também justificou, no passado. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que ele quer dizer? Está consumado a nossa santificação na pessoa de Cristo. Ou seja, nós somos separados para a glória do Senhor. Assim é a igreja, irmãos. Assim é a igreja. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita. E ele diz: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando: olha, vocês, porém, e ele tinha acabado de falar: olha, tem muitos que desobedecem a palavra de Deus, que não querem nada com Deus, mas vós, porém, sois raça eleita. Portanto, a igreja é santificada. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus escolheu uma igreja para Ele, irmãos, antes da fundação do mundo. As pessoas parecem que têm uma ideia de que a salvação é um plano B de Deus. É um plano B porque Deus foi surpreendido quando Adão e Eva pecaram no Éden. Isso não é verdade, irmãos. Deus nunca teve um plano B. Deus sempre teve um projeto, um plano de vida. Antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu. Ele escolheu uma igreja para Ele, um povo para Ele. Portanto, nós somos santificados na pessoa de Cristo Jesus. Essa escolha divina de Cristo é a expressão da graça livre dEle. Deus escolheu porque Ele quis. Pastor, aí o senhor me deixa meio preocupado. Então, se Deus não escolheu outros, Ele é injusto? De modo nenhum, irmãos. De modo nenhum. Uma vez que todos pecaram, quando Deus resolve salvar alguém, isso é um ato de graça. É um ato de graça. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém. Estava todo mundo em pecado e todos pecaram. E todos estavam condenados à miséria eterna no inferno. Todos depois da queda. Aí de repente o Senhor, com a sua graça e misericórdia, sem nenhuma obrigação de salvar ninguém, Ele manda Cristo Jesus para salvar você e salvar a mim. Portanto, irmãos, a salvação é um ato de graça, não de injustiça da parte de Deus em escolher uns e outros não. É um ato de misericórdia. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele fala isso lá em Romanos, quando Paulo vai mostrar para aqueles irmãos que o Senhor tinha se aborrecido de Esaú, mas amou a Jacó. E os dois ainda nem eram nascidos. E o Senhor amou mais Jacó do que Esaú. Deus não tem obrigação de amar todos. Deus não tem. Até mesmo porque todos pecamos diante do nosso Deus. Ninguém tem méritos na presença de Deus.
Não há méritos em nós em que nos faça ser melhores aos olhos de Deus. Não há. E aí ele envia Cristo Jesus, assumindo o seu lugar, assumindo o meu lugar na cruz do Calvário. Por isso nós celebramos a ceia, porque celebramos esse dia tão glorioso para a igreja, onde Cristo assumiu o seu lugar, assumiu o meu lugar naquela cruz, assumiu a nossa condenação. E agora nós temos um livre acesso até a pessoa de Deus, porque Cristo conquistou isso por nós. 2 lições nós aprendemos até aqui. A igreja pertence a Deus. Eu tenho um problema seríssimo quando alguém fala assim: vou lá na igreja do pastor Rogério. Eu não tenho igreja. Eu pastoreio a igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. A segunda lição é que a igreja, ela é santificada em Cristo, ela é separada em Cristo. Portanto, ela pertence a Cristo. A terceira lição se encontra no versículo 2 ainda, que a igreja foi chamada para um propósito. É interessante, irmãos, que às vezes a gente acha que está aqui para viver um estilo de vida, mas não é bem assim não, tá? Você foi chamado para um propósito. Inclusive tem um livro muito jóia de Rick Renner. Ele fala uma vida com propósito. Ele fala que nós estamos aqui com um propósito. E você que pertence a Deus, que foi chamado em Cristo Jesus, você tem um propósito de vida aqui nessa terra. Se você não está cumprindo, está falhando. Mas se você está cumprindo, é isso aí. Segue adiante. E qual é o nosso propósito? Versículo 2. Quando ele fala que a igreja pertence a Deus, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. A igreja foi chamada para quê? Ué, pastor, você não falou que a gente foi santificado? Eu falei que ela foi separada pelo Senhor. Mas agora essa igreja tem que viver em novidade de vida. Esta igreja tem que viver diferente. Essa igreja tem que viver para a glória do Senhor. Esta igreja tem que obedecer o seu Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos santificou na cruz do Calvário, para agora vivermos em novidade de vida. Por que eu devo buscar a santificação? Parece que esse tema, buscar a santificação, tem sido um tema muito pesado. Porque parece que buscar a santificação se resume em apenas eu não posso isso e não posso aquilo. E aí nós esquecemos que existem alguns argumentos que nos motivam a buscar uma vida de santificação. E o que pode me motivar a buscar a santificação? A primeira coisa é que a santificação é uma ordem. A primeira motivação que eu tenho é uma ordem. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro, escrevendo àqueles irmãos, ele diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O verbo santificar está no imperativo, trazendo a ideia então de que é um mandamento. Então você quer uma motivação para buscar uma vida de santificação? É uma ordem. Minha mãe falava o seguinte: vai lá lavar as vasilhas. Aí a gente caía no erro de perguntar para minha mãe: por quê? Ela falou: porque eu estou mandando. Irmãos, simples assim. Se você quer andar com o Senhor, é preciso obedecer o Senhor. Agora, a nossa vida em Cristo Jesus, ela não só resume a ficar só sim Senhor, Jesus, sim Senhor, porque parece algo muito pesado, parece algo assim, nos amassando, e a gente sente aquele peso assim: eu não consigo andar desse jeito, então é melhor eu sair da igreja. Irmãos, viver como cristão é um prazer, é uma alegria. A minha conversão se deu em 98. E nenhum dia da minha vida houve arrependimento no meu coração. Foi um prazer até aqui andar com o Senhor. Tem sido um prazer até que vim para essa igreja com a minha família, preparar um sermão para edificar o povo de Deus. Isso é prazeroso.
Eu posso chegar aqui na igreja, irmãos, arrebentado, passando mal. Inclusive hoje foi um dia como esse, sentindo dores fortes no estômago. Reclamei ali para os ministros, falei, nossa, estou sentindo tanta dor no estômago, estou passando tanto mal. Mas quando eu subo aqui nesse púlpito e abro a palavra de Deus e começo a ministrar essa palavra de Deus, irmãos, parece que eu estou no oásis. Porque é prazeroso estar na presença de Deus. E é interessante que não estou sentindo mais nenhuma dor no estômago. Pode ser que eu desça daqui e sinta. Isso é do ser humano. Pode ser. Tomara que não, né, Márcio? Pode ser que eu possa sentir dor aqui no meu estômago, aquela coisa. Mas eu quero dizer a você que enquanto estou aqui servindo o Senhor, tem sido algo prazeroso. Portanto, a santificação, você quer um motivo para buscar a santificação? É uma ordem. Você quer um outro motivo para buscar a santificação? Porque sem essa santificação, você não vai ver a Deus. Esse é um motivo. Você quer ver o Senhor, você quer estar na eternidade com o Senhor, tem que buscar a santificação, como nos informa Hebreus, capítulo 12, versículo 14, quando ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer um outro motivo para você buscar uma vida de santificação? Chama-se gratidão. A Bíblia fala que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, filhos de Deus. Irmãos, a santificação é uma expressão de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Agora eu quero caminhar na tua presença de modo digno do Senhor. É uma outra motivação. Quer uma motivação, irmãos, para você buscar a santificação? Porque sem a santificação você jamais vai experimentar as maravilhas desse Deus maravilhoso. Josué capítulo 3, versículo 5, Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Portanto, irmãos, a busca da santificação é necessária a cada um de nós, porque é um mandamento. Sem ela nós não vamos ver a Deus. É uma expressão de gratidão e também, irmãos, é um canal da qual nós recebemos as bênçãos de Deus, uma vida santa. Nós, por muitas vezes, irmãos, gastamos as nossas vidas e forças naquilo que não agrega nada em nós. Gaste forças naquilo que pode agregar à sua vida espiritual. Santificação. Como eu faço isso, pastor? Como eu busco uma vida de santificação? Meus irmãos, não tem de forma alguma uma fórmula mágica. Não é aquela água que o pastor dá aquela orada, pode tomar, agora em diante você está santo. Não é aquele suor do pastor que é jogado na toalhinha e você recebe. Não é, irmãos. Não é naquela sessão de descarrego que é feito. Não é, irmãos. Não é. A santificação é um processo lento, muitas vezes doloroso, degrau por degrau. É leitura da palavra, meditação nessa palavra, oração, vida de piedade diante do Senhor, de obediência ao Senhor, de muitas vezes renúncia do nosso desejo carnal. Isso é vida de santificação. É assim que funciona o nosso caminhar com Deus. É assim que funciona o nosso caminhar com Deus. Portanto, irmãos, devemos gastar nossas forças em viver uma vida de santidade. Demanda tempo ler Bíblia. Demanda tempo orar. Demanda tempo meditar naquilo que se leu. Demanda tempo, demanda esforço cumprir aquilo que Deus deseja e exige de nós. Demanda tempo, irmãos. Mas o resultado não tem preço. Não tem preço. Portanto, o que nós aprendemos nesta noite? Nós aprendemos sobre as características de uma igreja. Por mais que aquela igreja seja uma igreja problemática, ela pertencia ao Senhor. Ele é dono. E eu já vou fazendo as aplicações de acordo com o que vou repetindo, então, os pontos. Uma vez que o Senhor é dono, Ele te comprou. Lembre-se, você não tem direito sobre si. Pergunta para Deus primeiro se você deve fazer ou não, porque Ele tem direito sobre a sua vida. E Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele pode acabar com cada um de nós com um sopro.
mas pode também nos exaltar apenas com a palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Uma vez que você pertence a Ele, pergunta para Ele o que você deve fazer, como fazer, e se você está o agradando. Pergunta a Ele. Aprendemos também que somos separados, comprados por Cristo Jesus. Aí você fala assim, poxa, comprados por quê? Eu pertencia a quem? Queridos, você pertencia ao pecado. Eu também pertencia. Eu era escravo do pecado. Eu servia os meus desejos. E você também fazia isso. Você foi comprado. Uma vez que você é comprado, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Valorize Cristo na sua vida. Valorize Cristo na sua vida. Eu tenho percebido que na vida de muita gente, Cristo se tornou um amuleto, um pezinho de coelho, aquele que nos dá sorte, aquele que está ali para nos servir, o gênio da lâmpada mágica. Cristo não é o gênio da lâmpada mágica que está aqui para cumprir os seus desejos. Ele não é. Então tenha uma vida de gratidão. E quando você estiver servindo, estiver cultuando, estiver cantando, quando nós estivermos nessa posição, façamos isso de todo o coração, porque Ele é merecedor, porque o que Ele fez por nós foi também de todo o coração. Por fim, nós aprendemos que a igreja é chamada para um propósito: vida de santidade. Alguns vão dizer que nós somos chamados para pregar o Evangelho. Fomos, mas esse não é o propósito principal. O propósito principal, irmãos, é glorificar a Deus. O propósito principal é ter prazer em Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Quando nós o servimos de forma que lhe agrade. Então a pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias é: como foi o dia de hoje? Será que eu agradei o meu Senhor? Fazer uma análise, uma autoanálise da vida. Como é que eu estou? O que eu faço agrada o Senhor? Ou eu tenho desagradado a Deus na maioria do tempo da minha vida? Isso é importante, irmãos. Pode ter certeza, irmãos, que depois de tudo isso, fazendo todas essas coisas para a glória de Deus, aí a gente ainda é recompensado, porque Deus é Deus bondoso, compassivo, misericordioso. Tem uma coisa, irmãos, Deus já nos deu o melhor que Ele tinha, Cristo Jesus. Mas é interessante que Deus ainda tem prazer em nos dar mais coisas. Todos nós somos presenteados por Deus todos os dias. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas, mas quer que você viva uma vida de santificação. Que Deus abençoe a você, a todos nós. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos porque, apesar de nós, apesar daquilo que fazemos, que muitas vezes desagrada ao Senhor, nós pertencemos a Ti, ó Deus. Nós somos a igreja do Senhor. O Senhor por muitas vezes nos tratou como uma menina dos Teus olhos. O Senhor nos cuidou de cada um de nós, nos trouxe até aqui, tem nos abençoado de uma forma tremenda. O Senhor nos separou lá naquela cruz, quando Cristo ali diz que está tudo consumado a respeito da nossa salvação, e agora salvos, ó Deus, em Cristo Jesus, nós queremos glorificar o Teu santo e bendito nome. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cumprir o nosso propósito. Propósito de vida nosso, ó Deus, é uma vida de santificação. Ajuda-nos, ó Deus, porque por muitas vezes a nossa carne tem tomado forças, ó Deus, nas nossas decisões, e naquilo que nós fazemos, naquilo que nós praticamos, até deixamos de praticar. A carne, ó Deus, tem nos impulsionado a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude.
Nos ajude em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas lutas, servir o Senhor com integridade, com santidade, ó Deus. Não é fácil, ó Deus, mas com a ajuda do Senhor, ó Deus, tudo se torna mais fácil. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que aqui veio. Que essa exortação, ó Deus, possa achar um lugarzinho em cada coração, inclusive o meu. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora, queridos, que o nosso Deus, o Deus da paz, a qual você pertence, que te chamou para viver uma vida santa, uma vida que agrade a Ele, e certamente se você agradar o Senhor, Ele agradará também a você. Que a graça desse nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.